Qual o melhor horário para se tomar amlodipino? Olha, o amlodipino ou a amlodipina, eu gosto de chamar no feminino, é uma das medicações mais utilizadas para baixar a pressão, para combater a pressão alta ou a hipertensão arterial que existem, e é uma medicação inclusive já bastante antiga, já muito conhecida na medicina e muito utilizada pelos pacientes. Mas existe uma dúvida: qual o melhor horário para utilizar essa medicação? Eu vou te explicar isso nesse vídeo. Existe toda uma questão por trás que nos faz utilizar essa medicação em um determinado horário, então você tem que prestar bastante atenção no que eu vou te dizer. Mas antes eu quero saber de você: qual horário você toma a amlodipina? Pela manhã, após o almoço ou à noite? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A hipertensão arterial é uma das comorbidades mais implacáveis que existem. Se você tem a pressão alta e você não cuida e deixa a sua pressão ficar alta, você vai ter uma série de problemas de saúde. Vai agredir o coração, o cérebro, o intestino. Onde existirem vasos sanguíneos, você vai ter problemas, ou seja, no corpo todo. É uma das principais causas, por exemplo, de doença renal crônica, que é a doença que leva à hemodiálise. A hipertensão também provoca demência, provoca insuficiência cardíaca, AVC, infarto, isquemia mesentérica no intestino e a doença arterial oclusiva periférica, que leva à isquemia crítica de membros inferiores e amputação. Além disso, a hipertensão também provoca a retinopatia hipertensiva e pode levar à perda da visão. Está vendo que tem um monte de problema. O que é que você não pode fazer? É deixar a sua pressão alta. Então, se você tem pressão alta, a hipertensão arterial, você tem que baixar sua pressão. Esse é um princípio e é inegociável. Baixe sua pressão, obedeça seu médico quando ele lhe aconselhar a usar um remédio para pressão. Acontece que, algumas vezes, o paciente toma um remédio da pressão que foi indicada pelo seu médico e ele tem o sintoma da hipotensão arterial, que é a pressão baixa. E às vezes vem uma tontura. Essa tontura a gente chama na medicina de ortostática, que é a tontura que surge quando você se levanta. Você está sentado, levantou, aí vem a vista escurecendo, tontura achando que você vai desmaiar. Ou você está deitado, quando senta, aí vem a tontura, você achando que vai desmaiar, porque a pressão está baixando. Quando esse tipo de tontura surge, indica que a pressão está baixando. E aí vem logo a dúvida: eu estou tomando remédio demais? Ou, na verdade, eu posso mudar o horário desse remédio, que pode ser interessante. É por isso que você tem que saber que existe uma variação na pressão arterial de acordo com o horário do dia ou da noite. Então, por exemplo, durante o dia, quando você está exercendo suas atividades normais, está trabalhando, está estudando, está passeando, está namorando, você tem que ter sua pressão num nível que você fique bem e que ela não te provoque males. Mas durante a noite, quando você está deitado, dormindo, tem vários vídeos aqui no meu canal sobre os ciclos do sono, que você vai aprofundar o seu sono, chegar lá no sono REM, vai baixar a sua pressão arterial, baixar a sua frequência cardíaca e vai descansar o seu corpo propriamente. Sua pressão tem que baixar. Você tem que ter o chamado descenso noturno da pressão arterial e da frequência cardíaca. Tanto baixa a pressão arterial, como baixa também os batimentos cardíacos. Isso tem que acontecer. Isso é um sinal de boa saúde cardiovascular. É um sinal de qualidade do seu sono. Quando o sono tem qualidade, quando o sono é reparador, acontece justamente esses fenômenos de descenso noturno. Tem que acontecer. A gente observa isso no exame chamado MAPA, que todo mundo adora fazer. Aquele exame que coloca a maquininha aqui e fica 24 horas medindo sua pressão de hora em hora. Todos os meus pacientes reclamam desse exame,
mas esse exame é bem importante, principalmente, além de acompanhar o comportamento da pressão arterial fora do consultório, mas principalmente ver como é que ela se comporta durante o sono, porque ela tem que baixar. E a gente pode utilizar medicações a nosso favor nesse sentido, como é o caso, por exemplo, da amlodipina, que eu vou explicar para você agora, porque ela tem um tempo de meia-vida longo, então você pode utilizá-la uma vez por dia, e dependendo do horário que você escolher, pode ser bem interessante para a sua saúde e para o seu bem-estar. Está vendo, né? Que o conteúdo desse vídeo é importante, é por isso que você tem que repassar aí para os seus amigos, para os seus familiares, as pessoas que você ama. Passa adiante aí, coloca nos seus grupos. Mas agora, pega um papel e um lápis aí para anotar, porque eu vou te explicar por que você deve utilizar a amlodipina uma vez ao dia em um determinado horário. Papel e lápis na mão aí. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura, e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza, ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento, e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E o melhor horário para você utilizar a amlodipina é justamente à noite. É o horário preferível. Claro que essa é uma decisão do seu médico. Você não pode trocar o horário da sua medicação sem falar com ele, porque ele que está fazendo o planejamento do controle da sua pressão arterial. Mas você pode perguntar o que é que ele acha sobre isso e ele vai te responder. Por que que é melhor usar à noite? Porque quando você ingere uma medicação, existe um tempo que ela demora para ser absorvida, para ser ativada no sangue, e aí ela atinge um pico de ação. E normalmente esse pico de ação é rápido, em torno de 1, 2, 3 horas. E aí, se você toma a amlodipina à noite, ela vai atingir um pico de ação durante o sono, que é justamente durante o momento em que você precisa ter uma redução maior da sua pressão arterial e da sua frequência cardíaca, que você está lá relaxando e você precisa baixar a pressão e a frequência cardíaca. E aí você vai ter esse pico à noite durante o sono, e depois vai ter a depuração gradativa da medicação, do medicamento, até que ela volta a níveis mais baixos, ainda terapêuticos, e aí chega o horário de novo de você tomar na outra noite do dia seguinte, e aí você toma de novo e ela faz outro pico, e dessa forma por diante. Mas utilizar à noite tem esse grande benefício com relação ao descenso noturno da pressão arterial e da frequência cardíaca. E esse benefício é particularmente interessante nas pessoas mais idosas, porque as pessoas mais idosas têm uma rigidez dos vasos sanguíneos, que a gente chama de arteriosclerose. E essa rigidez dos vasos sanguíneos fazem com que os vasos não trabalhem rapidamente de acordo com as necessidades. Então, se a pessoa está deitado, precisa de uma pressão um pouquinho mais baixa, está ali relaxado, de repente levanta, os vasos têm que se apertar para aumentar a pressão e a pessoa não passar mal. E aí as pessoas idosas têm esse tempo um pouco mais prolongado, e aí pode acontecer o sintoma ortostático, que é aquela tontura ortostática que eu expliquei. E aí, durante o dia, se a pressão, você tomou a amlodipina durante a manhã, no período da manhã, e a sua pressão ficou mais baixa durante o dia, vai ter uma tendência maior de você ter essas tonturas, principalmente se você é uma pessoa idosa. Acontece que as quedas nas pessoas idosas
são como se fosse uma doença, são causas de morte, de internamento, de fraturas. Então tem que ser sempre cuidado com relação ao risco de quedas nos idosos. E é por isso que é melhor você utilizar o amlodipino no período da noite. E cabe lembrar também que os idosos têm uma tendência de a gente deixar a pressão ligeiramente acima em termos de controle. Em vez daquele conhecido 12/8, a gente permitir até o 13/8,5 nas pessoas que são idosas, justamente por esse motivo, para evitar as quedas. Então, o melhor horário para você tomar a amlodipina é justamente no período da noite. Lembrando, não custa frisar que você tem que conversar com seu médico, não pode mudar o horário da sua cabeça, porque quem fez o planejamento das suas medicações para pressão e para outras doenças foi o seu médico. Ele está atento às interações medicamentosas, efeitos colaterais e todas essas questões relacionadas à estratégia do controle da pressão arterial que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E não custa lembrar, se você está acima do peso, se tem a barriguinha alta, o estômago alto da menopausa, a barriguinha do chope, você tem que emagrecer e queimar essa barriguinha. Pode significar a cura da pressão alta, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então você tem que emagrecer. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está acima do peso, emagreça. Emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.